Está começando mais um. Leiga. Olha, Eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. Lembramos a todos vocês que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre preservando o respeito. E hoje nós teremos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vida para você comentar sobre este e também nossos outros episódios. Temos vamos fazer 97 episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Bom, então vamos lá para a nossa leitura. E hoje quem irá, transmitir, para nós é a Lu. Bora lá, Lu. Muito obrigada, Mari. Então hoje a leitura Marcos, capítulo 1, aí versículo 21b, 28, aproveitando para uma curiosidade que eu fui pesquisar porque eu não sabia, amiga, ignorância. Quando tem o B na frente é porque se inicia da segunda parte do versículo, tá? Então é por isso 21b a 28. Vamos lá. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então, na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Bom, vamos lá então para aquele momento de contextualização, para nos colocar dentro desse episódio, dessa cena. E eu convido o Let's. Isso aí. Então, gente, esse trecho do Evangelho de Marcos, ele apresenta um dos primeiros momentos do ministério público de Jesus, ali bem após do chamado dos primeiros discípulos. Como dito ali, a cena se passa em Cafarnaum, uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia e que acabou se tornando aí a base de Jesus durante grande parte do seu ministério. O texto ele acontece, vamos dizer assim, no século I, provavelmente, no período de ocupação romana na Palestina. Então, a sociedade judaica era profundamente religiosa, vivendo sobre as leis de Moisés, mas dividida em várias correntes religiosas. Tinha os fariseus, saduceus, essênios e outros grupos. E a sinagoga, assim como a igreja para a gente, era o centro religioso e comunitário, onde os judeus se reuniam para as orações, leituras e interpretações do Torá, especialmente nos sábados. Bom, então vamos abrir aqui a reflexão e depois dessa contextualização que ajuda bastante. Bom, então aqui, para mim, esse evangelho, esse trecho, me coloca muito a entender ou a pensar sobre a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus ali sobre tudo, Aquilo que realmente diz numa outra passagem, que diz que aquilo que ligares no céu também ligarás na terra, e aquilo que desligar também será desligado. E o quanto isso ainda nos falta, Nos falta nos entender como fé mesmo, como sentido de fé, porque é muito fácil para nós, entender que é Deus que, na verdade, a gente tem essa cultura, de um Deus castigador, de um Deus que atribui isso às falhas, ou a falha de algum antepassado. A gente tem ainda, sim, esse pensamento, Esse pensamento que, mesmo a gente já tendo bastante conhecimento da palavra, ou proximidade, ou encontro íntimo e pessoal com Cristo, às vezes a gente volta ainda. É algo que a gente precisa estar o tempo todo lembrando que não é isso o sentido de Jesus, O sentido de Deus nas nossas vidas. E sim o amor, Que Ele é todo o amor. Mas pode perceber que em algum dos momentos que possa surgir, de que nem nesse caso, de um espírito mau, ou, essa questão
de qualquer que seja a ação do maligno, né, no nosso meio, que a gente sabe que ele veio como um grande divisor. Então eu vejo que todas as vezes que a gente se encontra dividido em nossos sentimentos, confuso, abatido, né, a gente já vem com aquele pensamento de por que isso, ou o que que eu fiz para isso, né, e Deus está me castigando e tudo mais. E não é esse bem o sentido de Jesus, não é esse o sentido de Deus que deve existir na nossa vida, mesmo nós fraquejando, né? Então, eu penso que vale a pena no sentido de precisarmos diariamente, né? Essa conversão, diariamente tá pensando aí na rota que a gente está tá colocando como caminho, como trajeto, para que a gente possa estar mesmo entendendo que ele é aquele que vem para nos tirar do mal, né? Onde a gente abriu a brechinha lá, né? Que eu gosto muito de lembrar, eu já estou finalizando, que se hoje nós temos morte, se hoje nós temos esses conflitos, se hoje nós temos o mal, né, que paira nos ares, for por uma escolha de pecado, né, do pecado ter entrado no mundo, não por uma escolha de Deus para nós, né? A escolha de Deus para nós, então ele não pode ser o castigador, né? A escolha de Deus para nós era o paraíso, era viver onde não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha divisão e não tinha morte, né? Então, lógico que a gente não tem, né, não fomos nós que pudemos escolher, né? Mas nós precisamos ter isso mais claro do que aquilo que vem mais rápido na nossa mente, que é Deus castiga. Então é isso a minha reflexão hoje e eu passo para a Lu. Muito obrigada, Mari. Então, nesse evangelho, gente, Jesus ele fez o quê? Um exorcismo. E curioso que na minha vida, pelo menos na minha experiência, não sei se dos demais colegas e colegas estiverem ouvindo, mas na minha vida, eu sempre ouvi falar de exorcismo mais nos filmes de terror do que dentro da própria igreja. Tanto é que eu demorei muitos anos para entender que exorcismo era um ritual da própria igreja e não algo proibido, porque para mim era assim, como era coisa parecia errado, entendeu? Não poderia se falar sobre isso. Então, eu demorei muito para entender, para assimilar que se tratava de uma atividade feita pela própria Igreja Católica. E daí, para quem não sabe, né, mas assim, muito resumidamente, né, o exorcismo ele só pode ser feito por padres com a permissão permissão explícita, né? Assim, a condição explícita do bispo diocesano. E esse tipo, quando a gente fala aqui de possessão, né, quando é o exorcismo maior, mas também existem os exorcismos menores, que aí qualquer padre, né, o padre comum, não precisa ter nenhuma autorização, que são as bênçãos comuns para chamadas exorcismos menores, seria basicamente isso. E aí, aproveitando que a gente está no Janeiro Branco, né, descobri esse ano, também não sabia que existia esse mês, né, mas que é pela conscientização da saúde mental e emocional, eu achei importante lembrar que sim, a Igreja Católica ela reconhece a possibilidade de casos reais de possessão demoníaca, mas ela também, a própria Igreja, defende a necessidade de sempre ter uma avaliação cuidadosa para a gente saber diferenciar, né, questões espirituais e condições médicas, psicológicas. Então, eu acredito que a saúde física, mental e espiritual elas estão intimamente ligadas. E nesses casos, eu acho que é sempre importante a fé e a ciência andarem juntas quando a gente fala dessas questões, não serem rivais, não uma excluir a outra, né? Em que sentido? Por exemplo, vamos supor que você conheça uma pessoa que está passando por uma situação de depressão, por exemplo, que é uma condição, né, psiquiátrica, psicológica, né? E eu não acho que a melhor forma de ajudar a pessoa é simplesmente dizer, isso é falta de Deus. O que a gente ainda ouve, né, muito ser falado dessa forma, né? Acho que já melhorou bastante, mas ainda existem pessoas que acham que questões de saúde mental são só a falta de Deus, né? Digamos assim. E não quer dizer que a pessoa que realmente está passando por uma situação dessa não esteja também com uma saúde espiritual fraca. Mas, quem sabe, Deus não te levou até essa pessoa para ajudar a convencer ela a procurar um profissional de saúde da área mental, um psicólogo, um psiquiatra, né? E eu acho que nós cristãos, a gente não deve demonizar o medicamento, por exemplo, né? Que acho que estão assim, é falta de Deus, é só rezar que cura, digamos assim. O próprio Deus nos deu inteligência
Não a mim, que não foi eu que criei, né? Mas assim, deu inteligência para o ser humano criar tantas coisas, inclusive fazer medicamentos. Por que que a gente não pode usar essas coisas para ajudar, né, as pessoas, né? Então, eu acho que no momento que estamos vivendo, a gente pode se apropriar dessa força que Jesus tem, desse poder que ele tem na fala dele, para tentar ajudar as pessoas, nos ajudar, né, em sendo o caso, e ajudar os outros com todos os recursos que a gente tem hoje em dia, que seria a palavra de Deus, mas também conduzindo ao melhor tratamento, né, que a pessoa puder ter com outros recursos que, como eu disse, Deus deu inteligência para o homem fazer, não foi à toa. Eu acho que, né, se chegamos a esse ponto também é porque Deus deu inteligência para o homem fazer coisas para o bem-estar do próprio homem também, né? Então, passo a minha palavra agora para a colega Let's. Muito obrigada, minhas colegas Mari e Lu, pela reflexão de vocês. É engraçado que eu sempre acho que vocês vão falar a mesma coisa que eu e não tem nada a ver. Falo, nossa, eu sou a última, eu vou ficar repetindo. Mas não. Eu refleti bastante acerca do termo autoridade, né? Porque quando a gente pensa em autoridade, ou a gente pensa numa pessoa que sabe muito, tem, além, né, de conhecimento, muita prática sobre determinado assunto, porque estudou muito, porque trabalhou muito nessa área, ou então pessoas da vida pública, políticos, por exemplo, né? E aí a gente já vê que a autoridade de Jesus ali é diferente, porque não é uma autoridade aprendida, né? Jesus, ele ensinava e agia com o poder divino que ele tem, né? Da sua natureza divina. E isso causava muito, não sei se é a palavra espanto, né? É que vem na minha cabeça agora. Uma admiração misturada com espanto nas pessoas, né? Porque ele não só, vamos dizer assim, falava bonito, mas ele também fazia o que ele falava, né? Então, e nessa cena em particular, o que também me chama a atenção, que, né, o homem possuído, Jesus, ele não se exalta, não discute, né? A cena poderia até ser feia na hora que ele pede pro espírito sair, né? Que ele fala, né, que sacode, grita e tal, mas ele obedece. Mas Jesus tem paciência, calma e só dá a ordem e ele obedece. Então, eu acho que isso também ensina que Jesus, ele tem poder sobre todo o mal. E eu queria também ressaltar que às vezes mal a gente acha que vai ser sempre uma cena feia, né? Coisa ruim, né? O diabo, não sei o quê. Mas muitas vezes o mal não vem com cara de mal, né? Eu falo, uma vez eu ouvi uma. Era das histórias da Disney, sabe? A Branca de Neve e a bruxa. E que muitas vezes a bruxa tem cara de Branca de Neve, entendeu? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque eu acho que é nessas seduções e tentações que a gente acaba se afastando de Deus, né? Nessas tentações mundanas, rápidas e prazer rápido, e que a gente acaba se afastando. E não tem cara feia, às vezes tem cara bonita também. E essa passagem também né? Às vezes a gente acha que é só. Se for pensar no pecado da gula, por exemplo, gente. Exatamente, as né? coisas são muito boas, fala que se não são, né? É tentação, né? A tentação não tem uma cara feia, né? Não, muitas vezes a gente cai. É isso mesmo. Então, pode falar. E vem de lá, né? Então, gente, o mal tá aí pra seduzir mesmo, né? O mal tá pra seduzir. Então, assim, eu acho que Jesus, ele vem, né, pra libertar, né? Eu sei que parece clichê a gente falar isso, mas aquilo que machuca a gente, daquilo que preocupa, aquilo que faz mal, tem a cara feia ou não, né? Assim como o Luciano também deu os exemplos, né? Às vezes ele também dá caminhos, né? Que não são, como a Luciana comentou ali, né? Das pessoas, às vezes, né, mentes e tal. Eu lembro também o meu tio Walter, não sei se ele escuta o nosso podcast, mas eu lembro uma vez que ele falou mais ou menos isso. Ele falou assim: tudo que existe na ciência e tudo que foi feito foi tirado de tudo que Deus criou, né? Então, tipo, ciência e religião estão intimamente ligadas, né? Por mais que as pessoas queiram rivalizar. Exatamente. E eu acho que é isso, gente, que a gente precisa confiar, porque apesar do mal, às vezes tem cara de coisa bonita, no fundo a gente sabe, né? A gente sabe o que tá errado, e às vezes a gente tem dificuldade em pedir, mas se a gente
abre o coração e pede, a gente tem um pouco de medo, né, de pedir para Deus libertar a gente de algumas coisas, porque eu acho que a gente está acostumado. Mas eu acho que é importante a gente saber que talvez doa, mas vai trazer paz e libertação. A gente tem que abrir o coração e acreditar na autoridade dele, assim como as autoridades também deveriam ter ele como exemplo. E com isso, eu vou, né, já dando uma espinhadinha, né, uma espetadinha, então o momento espinho na carne, que aí eu acho que tem, né, Mari? Acho que essa Tem leitura bastante. tem. Espinho no meu corpo. Tem bastante. Bom, na verdade, eu acho que eu vou retomar um espinho que acho que em um outro momento, onde Jesus também passou, né, mandando, exorcizando, como diz a luz, né, colocando o inimigo para fora mesmo. Eu acho que eu vou retomar um espinho e acho que vou falar sobre mais dois. Vamos lá. Então, o primeiro que eu queria retomar, é a questão que o inimigo de Deus conhece, reconhece e sabe do poder de Deus e o quanto nós duvidamos, né? Isso é uma coisa que eu penso que a gente precisa estar diariamente lembrando disso, né? Porque se o inimigo de Deus entende o poder e corre, né? Por que que a gente ainda duvida, né? Ou por que que a gente ainda, se for ver, é tão descrente, né? Em muitos dos momentos. A gente ainda põe em cash, né? Aquilo que eu estava falando um pouquinho na reflexão. Coloca esses questionamentos, assim, né? Sobre Deus, quem é ele, se ele realmente existe. Lógico, né? É como eu disse, é um espinho, estou retomando um espinho, né? Não estou aqui julgando e nem colocando no questão de tipo, você não faz isso. Pelo contrário, isso já começa. Eu gosto sempre de dizer que a palavra primeiro ela tem que passar para mim, dentro de mim, no meu interior, para depois a gente dizer nela, né? Ou para que chegue no outro. Então, isso fica para mim, né? Se até o inimigo reconhece, né? Por que que eu ainda duvido? Segundo ponto é a questão como a Let's colocou, sobre a autoridade, mas no sentido de que o inimigo de Deus reconhecia, mas o povo, se for ver, na questão dos pontos que Marcos colocou, era um dia de sábado, a questão do legalismo, né? Era um dia de sábado, todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava com autoridade. Mas o que acontece, né? Ali já estava ali a autoridade, ele tem autoridade, mas quem é ele para poder fazer isso no dia de sábado, né? Então, o quanto que às vezes a gente entra no automatismo das nossas vidas, do legalismo, né? No sentido de que, eu falo isso na questão geral, não só quem vive a sua religiosidade de forma mais ativa dentro da igreja, na questão do templo, da comunidade e a questão de viver pastoral, não só nisso, mas de uma maneira geral. O quanto que às vezes a gente ainda coloca critérios para que alguém possa fazer algo, né? Se a pessoa está fazendo algo bom, por que não? Né? Porque eu ainda. Então, será que eu também não estou sendo ali um empecilho? Ou estou sendo alguém que divide? Não estou dizendo que a gente está sendo, no caso, se for ver de como a Lu colocou ali de exorcismo, eu estou possuída pelo demônio, não é nesse sentido. Mas o quanto a gente também tá dividindo, sim, né? Tá querendo criar empecilhos para a coisa acontecer, para algo bom acontecer. E às vezes isso acontece de forma corriqueira. Um exemplo mesmo que eu vou colocar assim, eu e a minha mãe, por exemplo. Às vezes é algo simples que ela me pede, sabe? Você não podia ir lá e falar tal coisa para aquele fulano ciclano? Mas eu vou falar por quê? Falar porque aquele fulano não vai querer isso e aquilo, ou não pode porque é tal dia, né? E o quanto a gente coloca esses empecilhos, né? Para coisas boas e simples acontecer, mesmo que seja no dia a dia. Esse é um outro espinho. E aí eu penso no sentido, nesse segundo espinho, de que às vezes a gente barra
a coisa boa de acontecer, né? A gente acaba sendo um obstáculo ali em as coisas fluírem. E o terceiro é esse Kalat, que é muito forte, assim, para mim. Kalat, sai dele, que aí entra um pouquinho no que a Lu falou, que às vezes a gente tem isso no nosso pensamento, às vezes a gente, quando eu fiz terapia, né, eu acho que eu já falei isso aqui, a psicóloga, de uma forma muito sábia, me ajudou a ir para essa linha, e aonde a gente precisava colocar os nossos pensamentos na balança. E geralmente a gente acaba dando mais peso para aquele mau pensamento e esquece de analisar que a balança está com um peso maior para aquilo que é bom, né? Então, eu queria colocar assim como o Kalat, o quanto a gente não usa o Kalat, né? E o quanto a gente poderia dizer mais, sai dele, né? No caso, assim, sai de mim, né? Esses pensamentos. E qual é o espinho aí? Mas você está dando mais uma dica do que um espinho, né? Mas é que, às vezes, a gente acaba se deixando ser dominar por esses pensamentos, né? Por essas vozes, né? Ou por esse espírito. Ou eu gosto de entender que, às vezes, assim, quando algo ruim, né, está falando muito mais alto em nós, é sim, né, algo que não é de Deus, não é da vontade de Deus, porque Deus não quer nada que é mal para nós, né? E se isso está nos dominando, né, a gente precisa retomar, né, a autoridade que Deus nos dá de batizado e aí dizer, cala-te. E se a gente, o espinho está aí, será que a gente está calando os nossos maus pensamentos? Será que a gente está conseguindo controlar, né? Eu lembro de um momento na minha vida que eu precisei mesmo dizer, né? Não, isso não é real, isso não é verdade, porque às vezes a gente acaba tendo realidades onde a gente vai vivenciando coisas ilusórias, né? Coisas que estão na nossa ideia e a gente acaba virando verdade, né? Então, queria trazer esse último ponto como começar a utilizar mais, né? Esse calar. Precisamos calar essas palavras, esses pensamentos que às vezes acabam sendo ilusórios, né? Ou acabam não sendo bons e que às vezes a gente acaba vivendo isso. Um exemplo que eu quero trazer para o dia a dia é os pré-conceitos, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa está falando algo de nós, ou a gente observa e pensa, né? Uma mente ansiosa, por exemplo, vai criando. Ah, fulano fez isso. E aí fulano, né? Fulano agiu de uma forma e eu vou criando, aumentando aquilo dentro de mim, remoendo aquilo, achando que é isso, achando que é porque ele não gosta de mim ou porque é isso e aquilo. E isso acaba se tornando uma verdade. E é onde a gente deveria ter usado a palavra de autoridade de Jesus nesse momento, cala-te, e que muitas vezes nós não usamos. É isso meu espinho hoje, e eu queria né, aliviar um pouquinho essa barra, e passar para o momento glória, gente, vamos lá. Bora lá, Lu, nos ajuda aí. Valeu, Mari. Nossa, muito inspirado o seu espinho na carne. Eu não tenho que falar assim, ai, gostei do espinho, né? Não gostei do espinho em si, mas assim, mas da sua fala em si, inspiradíssima, viu? Muito, muito legal. Sorte a minha que eu edito esse programa, então eu vou ouvir com certeza mais de uma vez você falando isso, que vou assimilando várias coisas que você falou que eu gostei demais. Quero realmente reouvir depois. Ah, que legal. Pelo menos não ficou bagunçado, né? Isso que importa. Não, ficou claríssimo. Não. Claríssimo. Claro como água. Glória, então. Glória, então. Vamos pro Glória. Agora eu vou pegar um gancho, na verdade, do seu segundo espinho ali que você tava comentando. O gancho vai ser ali, que eu acho um Glória muito grande, o fato de Jesus escancarar essa hipocrisia dos líderes religiosos da época, essa burocracia até, né? E eu falo da época, mas como a Mari citou exemplos aí, né? Que na verdade até hoje resistem, né? E existem entre nós, né? Primeiro porque ele fala com autoridade maior que dos mestres e doutores da lei ali, porque ele é o próprio Filho de Deus, né? Segundo, que ele tem o poder de curar o que estava afligindo aquele homem naquele momento, só com a palavra dele.
terceiro, como bem lembrado pelas colegas já, foi feito tudo isso num dia de sábado. Não está à toa na leitura, gente, no evangelho escrito que foi num sábado. Tá lá porque já em outras leituras, em outros evangelhos, Jesus foi repreendido por fazer milagres em dia de sábado. É muito, eu acho isso tão absurdo. Isso é quase um espinho, né? Mas assim, ai, gente, meu Deus. Ele curou. Mas e daí que ele curou? Ele fez isso num dia de sábado. Não pode. Ai, eu acho é um nível de burocracia, de empecilho que são criados e chega a ser cômico até, de certa forma. Ou seja, ele fez tudo isso para provar que quando se faz o bem, que é a lei suprema, se faz a lei de Deus, né? Ali o amor e a caridade estão acima de tudo mesmo, né? Então assim, vai passar por cima da regra do sábado, ele vai passar por cima, dizem que tem autoridade, mas ele tem uma autoridade maior que eles. E tudo isso eu acho que é um glória, porque ele demonstra que o amor e a caridade estão acima de tudo. Fazer o bem está acima das burocracias, está acima das regras que atrapalham o bem de ser. Não estou falando que, obviamente, para parar de seguir a regra, não fazer a lei. Mas o bem, né? Todo mundo tem bom senso de entender que o amor está acima dessas coisas, né? Então, não criar empecilhos, como a Mari bem falou, Deus, né, e Jesus, né, através do filho dele, Jesus mostrou que é possível ultrapassar essas barreiras que a nós mesmos nos colocamos na nossa frente para poder aplicar, para poder praticar o amor e a caridade, que estão acima de tudo, então demos glória a isso. Bom, então vamos passar para aquele momento dica, aquele momento que nos traz aí uma junção, né, às vezes, ou não, uma outra dica de algo que seja interessante. Bora lá para Boa Nova, bora ler. Eu quero partilhar a boa nova com você. Sim, então já que estamos começando o ano novo 2025, onde nós escolhemos novos líderes ou líderes antigos retomaram, né, o poder aí, as autoridades, que elas tenham como inspiração nossa maior autoridade, que é Jesus. E eu vou indicar então um livro. Eu não sei se é esse que eu realmente já li, gente, porque quando eu joguei, faz tempo que eu li esse livro sobre liderança, Jesus e liderança. Então, eu não lembro o nome exato do livro na hora que eu joguei no Google, apareceu vários, mas eu indico para você escolher algum deles que com certeza vai ser muito bom. O que eu acho que eu li chama Jesus, o maior líder que já existiu. Acho que é bem Então, como famoso isso. e tem um do Augusto Cury, então por isso que eu não sei, tem esses dois aí que são bem famosos. Mas de qualquer forma, qualquer livro em que você fale, né, sobre a liderança de Jesus e você que é um líder, né, aí na sua comunidade, né, pense em ler ou pense, né, em refletir a sua autoridade de acordo com os ensinamentos de Jesus. E esses livros são muito legais mesmo. O que eu li, eu lembro que eu gostei muito. E por mais que eu não me considere uma líder, mas eu aprendi bastante coisa. Então, é um livro bem legal de ler para você. Você que é autoridade aí sendo novo prefeito, ou enfim, ou autoridade em outros sentidos. É bem interessante. Eu achei que tinha a ver com o tema, foi o que veio na minha cabeça. É isso aí. Vou dar uma mini boa nova, se permite, rapidinho. Evangelho desse domingo que está saindo, este episódio que a gente está fazendo agora, é o Evangelho das Bodas de Caná. Esse evangelho a gente já fez junto com a minha querida mãe, no episódio 69. Então, quem não ouviu, vá lá dar uma chance para esse episódio, né? Que é também o Evangelho deste domingo que está saindo essa gravação, além de ouvir esse episódio conosco hoje. Ouve lá o episódio 69, que foi do dia que a gente gravou com o Dia das Mães, a respeito das Bodas de Caná. Arrasou, gente, arrasaram aí na Boa Nova, adorei a dica do livro. Vou procurar para ler também. Bom, e estamos então chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. O primeiro do ano! Primeiro do ano. Feliz ano novo, né, galera? Alguém aí, feliz ano novo pra ninguém. É verdade. Verdade. Nós esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram, né, nos mandar seus comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra, nós temos os canais de contato e a Lu vai falar para nós. Sim, então, nós estamos lá com @leigapartilha, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, você pode ir lá, curtir a página, comentar, compartilhar, né, ver os episódios e tudo mais. E também temos uma lista de transmissão para
qual a gente manda os episódios sempre que eles saem. Não é um grupo, lembrando, é uma lista de transmissão, então não é bom dia, boa tarde, boa noite. A gente só vai mandar o episódio quando gravarmos e postarmos o episódio. Você vai receber lá em primeiríssima mão. Se quiser, entre em contato conosco. Se você não faz parte ainda dessa lista de transmissão e gostaria de, só entrar em contato conosco que a gente te inclui lá naquela lista, tá bom? Isso aí, a Lê, fala para nós aonde está disponível esse podcast. Bom, gente, né? Além desse canal onde você está ouvindo, nós estamos nas principais plataformas de áudio, né? O YouTube, o Spotify, dentro das redes sociais você também consegue ouvir, né? Lá no Instagram ou no Facebook também sai. E se você jogar no Google, Leiga Partilha, você também vai achar vários canais. Escolha aquele que é mais fácil para você, que você está acostumado a ouvir. Bom, é isso, gente. Então, nós aguardamos aí o seu comentário, aguardamos a sua reação conosco aqui, né, pelos nossos canais, como já falamos. E feliz 2025 para todos, que seja um ano abençoado para todos Amém. nós e com muitos episódios, né, do Leiga que vai estar saindo aí. E bora nos despedir, né, gente? Primeiro do ano. Vamos lá em 3, 2, 1. Tchau!